Espiral, o novo filme da franquia dos Jogos Mortais, que tem Chris Rock aí como o protagonista, estreou nesse final de semana nos cinemas aqui do Brasil e nós do Arena Nerd já assistimos. Mas e aí? O filme é bom? Após o encerramento dos filmes dos Jogos Mortais, que a gente teve aí a morte do Jigsaw, do personagem principal, do grande vilão dessa franquia aí, e agora a gente é introduzido ao Espiral, que é uma espécie de spin-off dessa franquia. Na verdade, ela é uma continuação, mas ela traz um legado, né, como diz o nome do filme, da história que foi apresentada nos filmes dos Jogos Mortais. Aqui a gente tem o Zack, um detetive que é interpretado pelo Chris Rock, e ele passa a investigar o assassinato de um policial que era conhecido dele, né, que trabalhava ali na mesma equipe dele, e com isso ele começa a receber algumas mensagens enigmáticas, né, como um vídeo, depois alguns outros adereços, algumas coisas referente a um assassino que diz que vai começar a perseguir policiais corruptos, como era o caso desse amigo desconhecido dele. E esse assassino, ele traz diretamente referências ao Jigsaw, o assassino dos Jogos Mortais. Aqui ele traz as referências como o Espiral, né, que dá o nome ao filme, ele usa uma máscara também, ele manda vídeos, né, de interação com as pessoas, com as vítimas e também com a polícia, e ele também tem um boneco que representa ele, né, ele usa uma máscara de porco, e porco é uma referência direta, né, a como as pessoas chamam os policiais corruptos, né, então a gente tem essa ligação, essa temática bem referente aos Jogos Mortais, mas também com uma característica única do Espiral mesmo, assim, sabe? Eles conseguiram trabalhar dessa maneira. Realmente não é uma sequência direta igual aos filmes antigos que a gente tinha. Aqui a gente tem uma proposta diferente dentro daquele universo. Mas e aí, Ômega? O filme é bom? Como eu falei, a gente precisa analisar esse filme como uma perspectiva diferente de Jogos Mortais. A gente não tem aqui mais um filme da franquia. É uma nova franquia que se inicia, que traz o legado dos Jogos Mortais. Tendo isso e como base, a gente pode dizer sim que o Espiral é um filme bem legal e ele cumpre bastante daquilo que ele promete mesmo. Eu vi algumas críticas por aí que rolaram na internet do pessoal criticando e falando mal do filme porque ele muda muita coisa dos Jogos Mortais, porque ele não tem mais aquela pegada violenta, a gente não tem os personagens que até então às vezes a gente não sabe qual o motivo, né, dele estar sendo torturado, dele estar sendo perseguido pelo Jigsaw, e aqui a gente já tem as vítimas com motivos claros do porquê, são policiais corruptos, né, policiais que fizeram alguma coisa errada durante, né, a sua jornada aí de trabalho. E aí o pessoal criticou por causa disso. Mas como eu falei, a gente tem que entender que é uma franquia diferente. Não é a mesma franquia. Então a gente tem os elementos, sim, a gente tem cenas de tortura, cenas, né, aquelas cenas bem características da franquia dos Jogos Mortais, só que aqui ele é um filme policial, um filme buddy cops, assim, sabe? Temos os dois policiais ali, parceiros mesmo, andando pela cidade, investigando crime. A gente tem o Chris Rock no personagem do Zack, que ele é o mais experiente da dupla, e temos um policial novo chegando. E ele é o personagem do Chris Rock, ele é tido como um dos únicos ali que realmente quer fazer as coisas certas. Todos os outros são meio suspeitos, tem algum problema, algum rabo preso, alguma coisa, como o próprio personagem, o Zack, fala, né, no início do filme, que ele não pode, ele está agindo ali em uma missão sozinho, e ele fala que ele não pode confiar em ninguém ali. Então a gente tem bem estabelecido, né, todo o cenário, e temos esse serial killer atrás desses policiais corruptos. E aí, conforme vai avançando, né, o Zack, ele vai realmente entrando mais na história, ele vai se envolvendo diretamente na história, o assassino envolve ele diretamente também, e então a gente tem uma construção de história legal. Assim, não é nada espetacular, não espere o melhor filme do ano, nem nada assim. Só que ele funciona bem, sabe? Como uma investigação policial mesmo, assim. Se a gente for realmente encarar como um filme policial com elementos de terror e suspense,
O filme é bem legal, dá pra gente se divertir sim. Se a gente for analisar daí a parte um pouco mais técnica, a interpretação do Chris Rock não é das melhores. Ele é sempre o Chris Rock, assim, sabe? Ele tem umas características muito particulares dele que, particularmente também, me incomoda um pouco. Mas nada que atrapalhe o filme pra valer. Todos os outros personagens dos policiais ali, eles não têm muito aprofundamento. A gente sabe, eventualmente, né, quando um policial se torna uma vítima, do que ele fez e, tipo, é isso. Aqueles que não são vítimas de nada ali, eles não têm nada de história desenvolvida, né? O que pode acabar, de repente, atrapalhando um pouco a tua experiência se você gosta de tentar entrar mais, né, nessa história do filme. Ali é tudo muito superficial, muito raso. As cenas de tortura, elas são bem características mesmo, elas são bem feitas, elas dão uma certa agonia, o gore tá lá presente mesmo, o sangue, os pedaços das pessoas, né, a mutilação, tá tudo realmente presente, assim como os outros filmes, né, que tínhamos na franquia dos Jogos Mortais. Só que aqui elas são um pouco perdidas, assim, um pouco gratuitas, porque às vezes a gente vê a vítima, já sabe quem é a vítima, e aí a tortura ela rola numa espécie de flashback só realmente pro público, né? Pro público entender. Quando a polícia chega, encontra o corpo, o cadáver ali, né? O resto, os mortais da pessoa, aí a gente vê o que aconteceu com ela. E aí, se a gente for analisar que se não fosse um filme da franquia Os Jogos Mortais, o filme funcionaria bem sem essa parte também. Então ela tá lá para fazer realmente essa referência à franquia dos Jogos Mortais. Mas o enredo em si, ela não acrescenta nada demais. O filme tem lá seus clichês também, seus clichês policiais, seus clichês da franquia, e isso pode atrapalhar um pouquinho assim, porque mais ou menos na metade do filme eu já matei o final. Já imaginava como ia acontecer e realmente era aquilo, né, que eu havia imaginado, né? Eu já vi em críticas também que outras pessoas também já tinham matado a charada antes, então pode ser que você assistindo também mate a charada, mas não atrapalha, na verdade, assim, tudo que rolou, sabe? E o filme, né, no final, como a gente já podia esperar, também fica em aberto pra gente ter uma sequência também da franquia aí, que hoje em dia é tudo assim, né? Eles não vão trazer um filme novo, ainda mais de uma outra franquia e fechar, né, não deixar aberto aí pro futuro também. E você, já assistiu Espiral? Diz aí embaixo nos comentários o que você achou, se você gostou do filme ou não, e se você concorda com o que eu falei aqui também ou não. Então acrescente aí nos seus comentários a sua visão, beleza? E se você ainda não assistiu, diz pra gente qual a sua expectativa. Você tá afim de assistir esse filme ou ele vai passar aí na sua lista, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu like aí também e não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos para ajudar o Arena 2099 a crescer, beleza? Eu fico por aqui e volto aí a qualquer momento com mais um. E aí, o filme é bom, beleza? Valeu!